Fala aí, pessoal, beleza? Olha só, no vídeo de hoje a gente vai resolver alguns problemas de lançamento horizontal e para isso a gente tem que deixar algumas coisas claras aqui. A gente pode fazer uma breve revisão do aparato matemático que a gente vai precisar para resolver esses problemas. A primeira coisa que a gente tem que ter claro é que em qualquer movimento na vertical, né, na ausência da resistência do ar, a massa, o material, o formato dos objetos não vai importar, né? Só lembrar aí da discussão de Galileu, que a gente já fez nesse vídeo que eu vou deixar linkado aqui nos cards, né? Que é um vídeo falando sobre a queda livre. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a massa, o formato, o material dos objetos não vai importar quando a resistência do ar for desprezada. Bom, nesses casos a gente consegue fazer uma aproximação, né? A gente sabe daquelas equações todas aí da cinemática, né? A gente sabe que a gente pode utilizar todas as equações de movimento, então a gente sabe que a gente pode usar S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. A gente pode usar Torricelli, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. A gente pode utilizar a equação da velocidade, V igual a V0 mais AT. A gente pode utilizar todas as equações da cinemática que a gente já conhece, mas a gente consegue simplificar, né, para quando esse movimento de queda parte do repouso. Tá? E aí, sempre que a gente tiver um objeto numa certa altura, né, partindo do repouso com V0 igual a zero, a gente pode dar uma simplificada nessas equações aqui para chegar em três equações muito simples que relacionam a parte vertical. Tá? Então a gente consegue chegar aqui que h é igual a gt ao quadrado sobre 2, é uma relação entre altura e tempo. A gente consegue chegar que v é igual a raiz de 2gh, é uma relação entre a velocidade que vai chegar aqui embaixo e a altura que caiu, né? Ou no caso de um lançamento para cima, a velocidade que sai e a altura que chega, e v igual a gt. Tá? Então isso daqui é uma versão simplificada, né, dessa matemática das equações de movimento, que a gente vai se valer delas. E outra coisa importante também é o princípio de Galileu. Né? E esse princípio, ele diz o seguinte, ele diz que quando eu tenho, né, dois movimentos, né, por exemplo, quando eu tenho um lançamento horizontal, né, que o formato do movimento é essa parábola em que eu tenho uma parte do movimento para frente e uma parte para baixo, eu posso separar. E eu posso olhar separadamente esses dois, na medida em que o movimento para frente, por não ter resistência do ar, vai ser um movimento dado, né, por uma velocidade média, ΔS sobre ΔT. Né? Não é um movimento acelerado, né? Não tem nada nem aumentando nem diminuindo a velocidade desse objeto na horizontal. E na parte vertical? Na parte vertical a gente pode usar essas equações aí. E aí fica bem tranquilo de resolver os problemas, tá, galera? Então, com isso em mente, vamos resolver aí alguns problemas. Então, a primeira questão diz o seguinte: muitos historiadores acreditam que a zarabatana foi um instrumento desenvolvido pelos índios da América do Sul para caçar aves e animais rasteiros. Essa arma se utiliza de pequenos dardos pontiagudos com veneno que são lançados a altas velocidades apenas com um forte sopro. Em geral, um índio de 1,80 m de altura consegue lançar um dardo com 12 metros de alcance. E aí é para usar a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado, desprezar o atrito com ar. Tá? E aí considerar também que a parte vertical é o mesmo de uma queda livre. E aí eu quero saber aí qual é o valor aproximado da velocidade de lançamento horizontal dessa zarabatana para ter esse alcance partindo dessa altura aí de 1,80 m. Tá? É isso que a gente vai fazer. Bom, então vejam que a situação é a situação de um lançamento horizontal, certo? Eu tenho aqui, né, o meu objeto. Esse objeto ele vai ser lançado com uma certa velocidade, né, a partir da zarabatana. Então eu tenho aqui uma certa velocidade inicial. E qual que vai ser o movimento desse objeto? O movimento desse objeto, desse projétil, é uma parábola. Tá? E aí a gente pode utilizar aquilo que a gente já discutiu no início desse vídeo e tentar relacionar aí a altura que partiu esse objeto, o alcance dele, que a gente vai chamar aqui de ΔS, beleza? E o que eu estou querendo descobrir é a velocidade de lançamento. Algumas informações aí eu tenho, né? Eu sei que o alcance é de 12 metros e a altura é de 1,8 metro. Então, o que a gente vai fazer nesse tipo de questão? É sempre interessante a gente tentar descobrir aí o tempo de voo desse objeto. Quanto tempo esse objeto vai ficar se movimentando? Se os movimentos eles são independentes, isso quer dizer que a parte vertical, a parte da queda, né,
vai funcionar como se fosse uma queda livre, né? Ou seja, a gente tem uma relação direta entre a altura e o tempo de queda, dado por h igual a gt ao quadrado sobre 2. Né? Então, substituindo valores aqui, né, eu consigo achar o tempo. Como é que eu vou fazer isso? A altura é de 1,8. A gravidade, 10. Sobra o quê? O tempo. Né? Então, eu vou passar esse 2 para o outro lado. A gente tem aqui que 3,6 é igual a 10t ao quadrado. O 10 vai passar para o outro lado. E aí a gente vai ter aqui que t ao quadrado é igual a 3,6 dividido por 10, 0,36. E aí, tirando a raiz dos dois lados, t é igual a raiz de 0,36, que dá 0,6 segundos. Então, esse daqui é o tempo que esse objeto vai ficar se movimentando. Se esse é o tempo que o objeto vai permanecer caindo, também é o tempo que ele vai permanecer andando para frente. Então, a gente pode utilizar aqui para a parte horizontal, a gente consegue utilizar a ideia de velocidade média. V igual a raiz, ΔS sobre ΔT. Bom, V é o que eu estou querendo descobrir, é o meu V0. A distância percorrida é de 12 metros. E ele fez isso em quanto tempo? Em 0,6 segundos. Se eu fizer 12 dividido por 0,6, eu vou ter aí uma velocidade de lançamento de 20 metros por segundo. Né? Ou multiplicando por 3,6, uma velocidade de 72 km por hora. Bom, agora mais uma questão muito parecida com a anterior que a gente fez, mas um pouco mais nominal, né, que diz o seguinte: da borda de uma mesa, uma esfera é lançada horizontalmente de uma altura h com velocidade inicial v0. Após cair livre de resistência do ar, a esfera toca o solo em um ponto que está numa distância d da vertical, que passa pelo ponto de partida como representado na figura. E aí o que ele está querendo saber? Ele está querendo saber, né, que considerando a aceleração da gravidade igual a g, ele está querendo saber com que velocidade partiu. Então, basicamente, é a mesma questão anterior, só que agora a gente vai tentar fazer isso de uma maneira nominal, né, deixando as incógnitas, sem substituir nenhum valor. Bom, isso é simples. A gente vai, então, partir dos mesmos pressupostos que a gente partiu na questão anterior, só que agora a gente não vai substituir, né, nenhum número. Então, o que a gente vai fazer? A gente sabe que, para encontrar essa relação, né, olhando para esses movimentos de forma independente, eu vou olhar primeiro aqui para o tempo que esse movimento vai acontecer. Então, eu vou tentar, a partir dessa altura, encontrar uma relação aí para o tempo. Beleza? Então, o que eu tenho? Eu tenho que h é igual a gt ao quadrado sobre 2. Se eu estou querendo descobrir o tempo de movimento aqui desse corpo, eu vou tentar deixar o t sozinho. E aí, como é que fica? Passando tudo aqui para o outro lado, eu tenho que t ao quadrado é igual a 2h dividido por g. Ou passando já o quadrado aí para o outro lado, acho que a gente já pode fazer isso. A gente tem o tempo de movimento, né, que é a raiz de 2h sobre g. Reparem, gente, que não é interessante ficar decorando essas equações aqui, né? É sempre bom a gente decorar o mínimo de coisa possível e chegar no que a gente precisar chegar na hora, tá? Então, o que a gente vai fazer com esse tempo? Agora a gente vai olhar para a parte horizontal. Quando a gente olha para a parte horizontal, se não tem resistência do ar, a gente vai ter um movimento aí uniforme, né, em que a velocidade inicial vai ser dado pelo alcance, ΔS, d, dividido pelo tempo do movimento, ΔS sobre ΔT. Só que, né, esse tempo a gente já encontrou. Esse tempo é dado por raiz de 2h sobre g. Beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui? Só para dar uma melhorada, né, vamos fazer o seguinte, vamos repetir o primeiro e multiplicar pelo inverso do segundo. Então, V0 é igual a D, que multiplica o inverso do segundo, que é G sobre 2H. E aí a gente encontra aí no formato que a questão trouxe para vocês, beleza? Bom, então mais uma questão que tem a ver com as anteriores aí, diz o seguinte: uma bola é lançada horizontalmente com a velocidade V0 a partir de uma calha que se encontra a uma altura H0 do solo, e a bola atinge o solo a uma distância horizontal L0 a partir do ponto de lançamento.
Se a altura da calha for quadruplicada, qual que vai ser a nova distância horizontal? Então a gente também está aí com uma questão bastante nominal, né, em que a gente está tentando encontrar uma relação. O que acontece com um valor quando eu mudo outro? Né? Então o que acontece com o alcance quando eu quadriplico a altura? É isso que eu estou querendo fazer. Bom, galera, então eu vou me valer aqui, aproveitar o que a gente já tinha feito na questão anterior, porque a gente já encontrou uma relação muito bacana aqui, né? Que essa questão ela está querendo saber uma outra coisa, ela está querendo saber uma relação entre a distância e a altura. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar a distância aqui sozinha, de um lado, e a altura do outro, tá? Então eu vou passar essa raiz inteira para o outro lado e a gente chega nesse resultado aqui. A gente chega que a distância, ela é o V0 vezes, se eu estou passando para o outro lado dividindo, eu vou inverter essa raiz aqui. E aí eu vou ter a raiz de 2h sobre g. Então aqui eu já encontrei uma relação entre a distância e a altura. Vamos fazer o seguinte, essa daqui é a distância que vai atingir partindo de uma altura h. Eu vou fazer aqui do outro lado, só a nível de comparação, o que acontece se eu colocar 4 vezes a altura. Então vai acontecer o seguinte, a distância vai ser V0, raiz de 2 e a altura. A altura agora é 4h, beleza? E o resto todo permanece igual. Só que esse 4 consegue sair da raiz, né? Porque a raiz de 4 é 2. Então o que a gente chega? A gente chega que a distância, tirando a raiz do 4, que vai dar 2, vou deixar aqui na frente, o resto fica V0 raiz de 2h sobre g. Agora, olha que interessante, né? Esse pedaço aqui é exatamente a distância obtida anteriormente. Então, esse pedaço é o que eu posso chamar aqui de D0. É a distância que atinge partindo da altura h. E essa daqui é a distância que vai obter quando a altura for quadruplicada. Ou seja, a nova distância é de 2 vezes a primeira distância. É o dobro, beleza? Então é mais ou menos isso daqui que a gente vai fazer quando a gente quiser encontrar, né, qualquer relação aí entre grandezas, beleza? Vamos para uma questão aí um pouco mais conceitual, né, que envolve, obviamente, as equações, mas que é mais para a gente analisar as situações que estão aí. Então, considerando um corpo lançado horizontalmente nas proximidades da superfície terrestre, desprezando a resistência do ar e sendo g a aceleração da gravidade, é correto que se afirma em qual alternativa? Então, vamos ver cada uma delas. Olha, o movimento descrito pelo corpo na horizontal é um movimento retilíneo uniformemente acelerado. A gente para por aí, né? Porque para ter aceleração tem que ter alguma força, né? A partir do momento que o objeto já foi lançado na horizontal e não tem resistência do ar, não tem nenhuma força que vá frear esse objeto e nem que vá acelerá-lo, né? Então o movimento ele vai ser uniforme na horizontal. Então a letra A está errada. Letra B. Se o tempo que o corpo leva para atingir o solo é t, a distância horizontal percorrida por esse corpo é dado por gt ao quadrado. Bom, não, né? Não, porque a gente já até fez essas contas aí nas questões anteriores. A gente viu uma forma de encontrar aí uma relação do alcance com o tempo, beleza? Bom, se a altura em que um corpo foi lançado é h, pode-se determinar o tempo para atingir o solo pela expressão t ao quadrado igual a 2h sobre g. A gente fez isso, só que a gente tinha passado ao quadrado para o outro lado, né? Então é só pegar aí os resultados que a gente obteve nas questões anteriores que a gente vai ver que essa daí é realmente uma maneira correta de encontrar uma relação entre o tempo e a altura que um corpo cai, né? Isso daí sai do h igual a gt ao quadrado sobre 2, que, aliás, sai da equação horária do movimento retilíneo uniformemente variável. Só para a gente descartar as outras, o vetor velocidade do corpo no início do lançamento é nulo e aumenta uniformemente durante a queda. Não, né? O vetor velocidade do corpo no início ele não é nulo, ele sai com uma certa velocidade. E o movimento desse corpo é um movimento retilíneo, uma vez que a aceleração da queda é constante. Não, a gente viu que é um movimento aí, né? É uma parábola e toda queda ela é acelerada, beleza? Então não tem aí a possibilidade de ser um movimento retilíneo. Então, correto aí, letra C. Bom, então para a gente fechar esse vídeo, uma questão aí conceitual bastante interessante diz o seguinte: a Anitta e Bianca, para a gente poder chamar de A e B,
Estão no alto de um edifício de altura H. Ambas arremessam bolinhas de gude horizontalmente, conforme mostrado no esquema da figura abaixo. Bianca arremessa sua bolinha com o dobro da velocidade que a Anitta arremessa a sua. E aí, a respeito do esquema, a gente tem que ver aí as afirmações. 1. O tempo que a bolinha arremessada por Bianca leva para atingir o solo é o dobro do tempo que a bolinha arremessada por Anitta leva. Galera, os alunos se enrolam muito com isso. Por quê? Porque não é tão intuitivo assim, né? Você pensar que um objeto que foi arremessado com uma velocidade maior, né, ficou no ar o mesmo tempo que um objeto lançado com uma velocidade menor, é um pouco contraintuitivo, porque a gente tem a impressão de que se atingiu uma distância maior, ficou mais tempo se movendo. Mas não é verdade. Por quê? Porque pela independência dos movimentos, né, dado o princípio de Galileu, né, a parte vertical, a partir da mesma altura, é igual para os dois. Né? Então, se ambos partiram da mesma altura, vão demorar exatamente o mesmo tempo para chegar no solo, dado por h igual a gt ao quadrado sobre 2. Partiu da mesma altura, demora o mesmo tempo para chegar no solo. Por quê? Porque a aceleração da gravidade vai ser igual para todos esses objetos. Então, o número 1 não está correto. É o mesmo tempo que demora para chegar no solo. 2. A distância do edifício até o ponto em que a bolinha arremessada por Bianca atinge o solo é o dobro da distância alcançada pela bolinha arremessada por Anitta. Veja só, se o tempo é o mesmo, né, e a velocidade é o dobro, se V é igual a ΔS sobre ΔT, e o ΔT é igual nos dois, dobrando a velocidade, eu dobro o alcance. Né? E a gente já tinha encontrado isso numa questão anterior aqui desse vídeo. Então, o número 2 está correto. A velocidade com que a bolinha arremessada por Bianca atinge o solo é o dobro da velocidade com que a bolinha arremessada por Anitta atinge o solo. Bom, não é. Na parte horizontal, não tem mudança nessa velocidade. Então, a parte horizontal desse vetor velocidade, tanto para a bolinha de gude da Anitta quanto o da Bianca, a parte horizontal vai ser igual. E a parte vertical? A parte vertical também vai ser igual, porque a velocidade que chega lá embaixo, na componente vertical, depende simplesmente da altura que começou a queda. Né? V igual a raiz de 2gh. Então, olha só, se a parte vertical vai ser a mesma para o A e para o B, mas o B é o dobro, a velocidade horizontal do B é o dobro da velocidade horizontal do A, né? A gente tem que construir aí um triângulo retângulo, né? Em que eu tenho a mesma velocidade para baixo, é um dos catetos, e o outro cateto tem o dobro do tamanho no B do que no A. A relação da hipotenusa não vai ser dada pelo dobro. Tá? Podem fazer aí e conferir. E com isso, a gente termina esse vídeo de hoje com lançamento horizontal. Qualquer dúvida que possa ter ficado, só entrar em contato comigo, beleza? Valeu, galera. Até a próxima.